Tipo o Drake, mano. Bora do Robertinho, acho que é de manhã. Pode ser que eu peguei ele qualquer dia, que agora tá nas aulas à noite, eu vou ter que ir de manhã cedo, cara. Não ficar sem treinar, né, mano? É, jeito. Vai esfriar bem seu arroz. Não, muito sério, as pessoas não levam isso a sério. Eu tirei o ovo da geladeira, o ovo, aí eu coloco pra cozinhar, só que a água tava fervendo. Mas quando eu soltei, o ovo quebra e fica o orgulho vazando. Não, do jeito que tava quente, ele na hora, não. Pressão. Na hora. Eu já me preocupo com choque térmico por ele causar paralisia facial. Já. Causa assim, tá? Eu preciso aprender a A reagir. gente não vai cuidar da causa. Pode não ser grave. Podemos. Bora. Todo mundo ouvindo direitinho? Tudo ok, Mariana? Bom. Vamos voltar. Frio. Bom, vamos recomeçar na verdade, né? Pessoal do online, tudo ok aí? Tá ouvindo direitinho? Normal? Tudo ok. Pronto, perfeito. Vamos lá. Nós vamos dar início agora. Já vimos sequenciado, claro, né? Então, assim, eu aconselho quem não, porventura, não tiver como assistir a aula de hoje, assista no YouTube, que eu vou postar ainda hoje, bota no grupo o link, tá bom? Porque tudo é sequenciado. Nós vimos as regras de divisão, para depois aplicar como funciona em questões, e agora a gente vai ver como se deu a origem dos conjuntos. Mas nas próximas aulas, trabalhar múltiplos divisores, MMC, MDC, fração, porcentagens. Claro, são conteúdos básicos, mas são conteúdos que toda questão, seja ela de qualquer que seja o nível, qual for o nível, ela pode recair numa questão dessa, no caso desse. Imagine, por exemplo, você conseguir fazer uma questão de concurso do nível altíssimo, uma questão, por exemplo, de juros compostos com logaritmo, e no final a resposta fosse o seguinte, ó, 2/5 dividido por 1/6. Se eu não soubesse a regra de dividir, então de nada ia adiantar tu decorar a fórmula todinha da matemática financeira, no caso dos juros compostos, aplicar todo o processo e não saber no finalzinho o resultado. Então, por esse motivo, quem está vendo esse cursozinho básico mesmo, vai relembrar essas regras, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo de números na matemática, eu vou ter que entender o conceito de conjuntos numéricos. E é basicamente como surgiu a matemática, como se deu origem a essa matemática. Nós temos livros, digamos assim, registros históricos que um dos principais matemáticos do mundo, digamos assim, que é o Iesig, que ele diz que a matemática surgiu com os antigos pastores de ovelhas. Só que assim, nós temos o registro da origem da matemática na Grécia, um registro da origem no Egito, então cada um diferente. Na antiga Roma. Só que o que o Iesig diz? Que a matemática surgiu com a carência dos antigos pastores de ovelhas de controlar a quantidade de ovelhas que saía do seu cercado, do seu curral, e voltava no final da tarde. Então assim, eles não tinham como controlar. Eles não sabiam contar, não sabiam números, e começaram a fazer o quê? A controlar de que forma? Para cada ovelha que saía, eles colocavam uma pedrazinha no seu bolso. Quando ela voltava, tirava a pedra do bolso. E começaram a controlar esse tipo de situação. Daí, diz o livro do Iesig, que surgiu o primeiro conjunto dos números que existe hoje em dia, que é o mais antigo de todos e o mais básico dos básicos, que é o conjunto dos números naturais. Nós veremos constantemente em questões essa definição. E lá na prova da Polícia Penal, Léo, tinha até assim, ó, dê a quantidade de subconjuntos dos números naturais. Por quê? Porque eu tenho que entender o que são naturais, o que são reais, o que são inteiros e racionais, tá bom?
Os números naturais, a definição deles nos livros não é essa. A definição mais básica para entender é assim, ó. Primeiro, natural, o símbolo é a letra N, tá bom? Coloca assim, ó. Usados para contar pessoas. A definição é essa? Não. Mas para título de questão de concurso, sabendo isso aqui é mais que o suficiente. Tá bom? Mais que o suficiente. Os números naturais são usados para contar pessoas. Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu posso ter na sala aqui ao lado uma quantidade negativa de pessoas? Eu posso ter menos 5? Menos 30? Não. Então a primeira coisa, o número natural tem que ser o quê? Positivo. Só existe natural se ele for o quê? Positivo. Primeira regra, para ser natural tem que ser o quê? Positivo. Positivo. Natural tem que ser positivo. Perfeito. Só tem um detalhe. Se eu uso esse número para contar pessoas, eu posso ter aqui na sala do lado 5,3 pessoas? 10,8? Não. Então, se eu não posso ter pessoas na contagem com vírgula, então os meus números naturais têm que ser o quê? Inteiros. Inteiros, não podem ter vírgula. Então a definição mais simples de entender é assim, ó. Se o número é natural e se eu uso para contar pessoas, ele não pode ser negativo e ele não pode ser o quê? Quebrado, fracionado. Vai ser o quê? Inteiro. Então a definição, positivo mais inteiro. Só que a definição em si já nos dá uma noção muito boa. Vamos aqui para o plus, digamos assim. O zero é natural? Eu posso dizer que na sala aqui ao lado, se não tiver ninguém, tem 0 pessoas? Posso. Então, o que a banca coloca? O zero é sim o numeral natural. Tá claro? O zero ele é sim o primeiro número natural. Então, número natural, eu conto quem? Pessoas. Eles são o quê? Positivos e inteiros. Quem é então o primeiro deles? 0. Depois, 1. Depois, 2. E daí, sucessivamente. Aqui eu tenho a definição dos números o quê? Naturais. Só que em concursos mais básicos, eles podem trazer assim, ó. Naturais com aqui, ó, esse símbolo aqui de asterisco. O não nulo. Quando é que o numeral é nulo? Quando ele vale o quê? 0. Então se eu disser assim, ó, dê aqui na frente os naturais não nulos. São todos os naturais menos quem? O 0. Tranquilo? Só que assim, a banca não pesa tanto para esse lado, mas é para entender mesmo o que é natural, o que é o inteiro, daí por diante, tá bom? Então, em termos de desenho, eu posso desenhar aqui, ó. Primeiro aqui, ó. O primeiro desenho que surgiu aqui, quem é? O número quê? Natural. Um pouquinho esse quadrinho aqui é número natural. Como exemplo aqui dele, eu posso ter quem? O 0, o 1, o 2, o 3, até o infinito. Outro macete. Quem é o último aqui? Último número, não é infinito? Então, os números naturais são o quê? Infinitos. Infinitos. Pega o plus. Ele é o menor de todos, tá bom? É o menor. E se ele é infinito, sendo o menor, os outros são o quê? Infinitos também. Infinitos também. Se ele é o menor e ele é infinito, então todos os outros conjuntos são o quê? Infinitos também. Tá beleza? Após o natural, surgiu outro conjunto, que é quem? Os inteiros. Nos números inteiros, a letra é o Z. O Z. O conjunto de números inteiros, o nome já diz. O nome já diz. Não é inteiro? Não pode ter o quê? Não pode ter vírgula. Não pode ter vírgula. O número inteiro não pode ter vírgula. Vírgula onde? Aparente. Não pode ter vírgula aparente, tá bom? Agora tem o detalhe. Qual é o detalhe? Ele pode ser positivo e negativo. Os inteiros, eles podem ser quem? Positivos e negativos. Então, números inteiros, vou colocar assim, ó. Incluem todos os naturais, ó. Todos
os naturais, certo? E também os negativos. Inclui todos os naturais, tá bom? Nos números inteiros, inclui todos os naturais e também quem? Os negativos. Olhem para cá, que escopei um pouquinho, tá bom? Quando eu falo que os números inteiros, eles englobam, eles incluem todos os naturais, o desenho é esse, ó. Esse aqui é o desenho. Aqui está quem? Os inteiros. Concordam comigo que o quadrado dos números inteiros, ele rodeou todo o natural? Sim ou não? Concordam comigo que quando eu vejo visualmente, esse é menor e esse é maior, confere? Sim ou não? E quando esse maior circula todo o menor, é porque qualquer elemento que esteja dentro do menor também faz parte do maior. Se eu colocar bem aqui, ó, o Diego aqui, ó, Diego. O Diego vai ser o quê? Natural. E por tabela vai ser o quê? Inteiro. Então, qualquer elemento que esteja dentro do conjunto menor também está dentro de onde? Do maior. Agora, a recíproca não é verdadeira aí. Por quê? Porque eu posso ter aqui elementos que são inteiros, mas não são o quê? Naturais. Quem? Os negativos. Os negativos. Então, quando eu tenho aqui um conjunto menor, todo mundo que fizer parte do menor faz parte do maior. Beleza? Mas nem todos que estão no maior fazem parte do menor. Tá claro? Os inteiros tem quem aqui, ó? Tem, ó. Pra cá. Reticências. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e reticências. Não podem ter vírgulas. Só que detalhe, ó. O número 10, por exemplo, aqui, tem vírgula? Tem. Todo numeral possui vírgula. Se não apareceu aqui, é porque ela está onde? No última casa. E não faz diferença, tá bom? Agora, os inteiros não podem ter vírgula o quê? Vírgula aparente. Vírgula visível. Se eu tenho aqui o 10, ó. Tá sem vírgula aqui, tá? A vírgula está onde? Se eu colocar aqui 5 zeros, deixou de ser 10? Não. Permanece quem? 10. 10, tá bom? Qualquer numeral possui vírgula, ou aparente ou não. Agora, quando não aparece, ele vai ser o quê? Inteiro. Vai ser inteiro, tá beleza? Então, aí a definição dos números o quê? Números inteiros. Beleza? Pronto. Primeiro conjunto, natural. Segundo, inteiro. O terceiro é o racional. Racional. O seu símbolo é a letra Q. Q. Inglês, qual a definição dele, os exemplos? Esse aqui é um dos maiores conjuntos que existem. Um dos maiores. É impossível você decorar todos os exemplos dele, na verdade. Só que para isso, você vai desenhar aqui um quadrinho, ó. Para começar, ele vai vir aqui, ó. Ele vem aqui e faz isso, ó. Aqui o símbolo da letra Q. A mesma definição que nós damos para o natural e inteiro, nós vamos repetir agora. Todo mundo que estiver aqui vai pertencer a quem? Ao inteiro e também a quem? Aos racionais. Mas nem todo racional é inteiro. E nem todo inteiro é natural. Natural, tá bom? Aqui, ó, todo natural é inteiro e todo inteiro é o quê? Racional. Mas nem todo racional é inteiro e nem todo inteiro é natural. A recíproca do menor para o maior funciona, voltando não, tá bom? Por isso, então, aqui, ó, a definição desse conjunto aqui é assim, ó. Aqueles numerais ou aqueles números que podem ser colocados em fração, em forma de fração, tá bom? A definição dos números racionais é essa, ó. Todos aqueles numerais
que podem ser colocados em forma de fração. Não entendi, realmente não dá para entender. Só dá para entender melhor fazendo a seguinte situação. Eu tenho aqui um número racional e eu vou ter aqui embaixo, ó, o irracional. O irracional, cujo símbolo é a letra I. Letra I. Agora olha que desenho, ó. O meu irracional vai ficar aqui, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Esse aqui vai se tornar uma barreira de fogo aqui bem forte, tá bom? Entenda o detalhe. Se você entender o quadrinho, você mata uma carrada de questões só com o quadrinho e saber a definição. Natural, inteiro, racional e irracional. Alguns naturais, todo natural é inteiro e algum inteiro é natural. Tá beleza? Todo inteiro é racional e algum racional é inteiro. Tá beleza? Agora, entre esses dois aqui, não tem conversa. Ou o número é racional, ou ele é o quê? Irracional. E eu repito, é humanamente impossível decorar quem são todos os racionais. Agora, os irracionais desse tamanho aqui, racionais, bem menor. Então, eu faço o quê? Se eu decoro quem são os irracionais, todo mundo que não for irracional vai ser o quê? Racional. Então fica mais fácil para mim? Fica muito mais fácil. Se eu decoro quem são os irracionais, todo mundo que for irracional já sei que não pode ser o quê? Racional. Tá beleza? Copie até aqui que eu vou colocar aqui em cima o irracional e vou dar o exemplo de cada um. Tá bom? O irracional chega a ser o mais importante de todos. Por qual motivo? Porque quando eu descubro quem é ele, os irracionais não podem ser naturais, não podem ser inteiros, não podem ser racionais. Então é importantíssimo. Esquentou ou não? Concurso de prefeitura, pode ter certeza que esse tópico aqui é muito bom. Muito pesado. Muito mesmo. Muito pesado mesmo. As bancas cobram com frequência mesmo aqui. Demais. E só com o quadrinho lá você mata, ó, muitas questões mesmo. Muitas. Não. Eu mando um áudio chorando. Isso aí, passou no fundo da música do. Aqueles bregas lá da Rocha. Podemos? Sim. Vamos lá. Vou apagar aqui já o quadrinho lá, tá bom? Esse aqui, os irracionais aqui. Explicações irracionais.
Bom, vamos entender então quem são os irracionais. Repetindo aqui, ó. Irracionais. Se você conseguir entender, identificar quem são os irracionais, olha aqui o quadrinho, tem reforço aqui vermelho, ó. Aqui eu tenho ó, uma barreira, certo? E essa barreira não me permite que o numeral seja ao mesmo tempo racional e irracional. Não pode. Não pode. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Aqui entre eles há uma relação de pertinência, ó. Natural, inteiro e irracional. Para cá não tem. Não tem, beleza? Então quem são os números irracionais? A definição diz assim, ó. O numeral vai ser irracional sempre que ele for infinito. Beleza? Primeira coisa, ó. O numeral vai ser irracional quando ele for o quê? Infinito. Quando ele é infinito? Quanto tempo que é na sua frente? A reticências. O numeral ele é infinito sempre que à sua frente tiver quem? A reticência. Confere? Sim ou não? Então todo numeral vai ser infinito se à sua frente tiver reticências. Óbvio. Só tem outra coisa. Para ele ser irracional, ele tem que ser infinito e não periódico. Não periódico. Certo? Quando eu trabalho isso aqui na curso mais alto, um pouco mais pesado, eu não trago alguns conceitos mais básicos. Porque como aqui é o curso básico, vai diferenciar esses conceitos. O que é infinito não periódico? Vamos lá. Vou colocar o seguinte, ó. 0,12 22222 1,434343 2,5 66666 2,54 Olha para cá. Exemplo 1, exemplo 2, 3, 4 e 5. O exemplo 1, depois da vírgula, tem repetição? Sim. Tem ou não tem? Então, um detalhe. A essa repetição, que é idêntica, depois da vírgula, nós chamamos de período. E quando o numeral possui um período, ele é chamado de dízima periódica. Dízima periódica. Tá beleza? A essa repetição perfeita, idêntica, depois da vírgula, nós chamamos de período. E quando ele tem período, é chamado de quê? Dízima periódica. Show até aí? 1,434343. Tem repetição? A repetição é a mesma? É ou não? É. A essa repetição nós chamaremos de quê? Período. E quando o numeral possui período, ele é chamado de dízima periódica. Tranquilo? Sim ou não? Perfeito. 2,56666. Teve repetição depois da vírgula? Veja esse 5 aqui. O 5 não repetiu. Mas o resto não teve repetição? Teve ou não teve? Então, aqui o período é esse, ó. Mais uma vez, ele é chamado de período. Confere. E chamado de quê? Dízima periódica. 2,549999. Tem repetição? Ó, o 9 repetiu. Período. Se é período, ele tem o quê? Ele é o quê? Dízima periódica. Gleice, todos esses são infinitos? Todos são infinitos. Então, o primeiro requisito para ser irracional é ser o quê? Infinito. E qual é o segundo? Não periódico. Agora, entra aqui no exemplo 5. 0,136143206579. Tem repetição? Tem algum padrão repetindo?
quando não tem repetição no padrão correto, que eu não consigo saber quem é o próximo numeral da frente, então a esse valor aqui nós chamaremos de não período. Não período. E quando o numeral tem não período, ele é o quê? Não periódico. Então, quando é que ele vai ser irracional? Quando ele for o quê? Infinito. Esse aqui é infinito? É, reticências. E mais o quê? Não periódico. Ele só vai ser irracional se ele for o quê? Infinito e não periódico. Vejam como a exemplificação é bem menor. Então, quando eu descobrir quem são os irracionais, por exclusão eu acho quem? Os racionais. Que podem ser racionais, inteiros ou naturais. Esses aqui estão sozinhos. Eles são o quê? Irracionais. Tá bom? Irracionais. Só tem detalhe, ó. O plus que a gente vai falar aqui, ó. Isso aqui é um dízimo, confere? A dízima pode ser simples ou composta. E o que separa isso é o detalhe, ó. Por exemplo, essa dízima aqui é simples. Por quê? Só teve uma repetição de somente o numeral. E essa é o quê? Sim. Compostas são assim? Sim. O que diferencia a composta de simples é o numeral depois da vírgula. Tá bom, Patrícia? Vamos ter mais. A repetição iniciou depois da vírgula? Quando iniciar, simples. Se a repetição tiver numerais, ó, que não repetem, ela vai ser o quê? Composta. Então aqui vai ser o quê, ó? Composta. E aqui, composta. E aqui, simples. Então uma dízima periódica é simples se a repetição acontece logo após a vírgula. E composta quando eu tiver numerais que não repetem. São chamados de não periódicos. Esses aqui, que não repetem, tá bom? Não tem repetição. Então vai ser o quê? Simples se repetir após a vírgula, composta se repetir depois da vírgula. Depois tem numeral que não repete. Só que, ó, o intuito não é esse. É entender o seguinte. Quando é que ele vai ser irracional? Quando ele for o quê? Infinito e não periódico. E quem são os principais exemplos dos irracionais? Ó, raiz de 2, raiz de 3, o π. Estes são os 3 principais exemplos dos irracionais. Só que tem outro aqui para a gente salvar aqui e não errar nunca mais, ó. Qualquer raiz não exata. Qualquer raiz quadrada não exata, ela vai ser o quê? Irracional. Qualquer raiz quadrada não exata, ela é o quê? Irracional. Tá beleza? Entenda o seguinte, ó. Quanto é a raiz de 4? 2, confere? Quanto é a raiz de 9? 3, confere? Agora imagine o seguinte. Se eu fizesse a raiz de 7, quanto é a raiz de 7? Eu sei, mas concordam comigo que com certeza o 7 está entre 4 e 9, não está? Então, com toda certeza, a raiz de 7 está entre quem? Entre 2 e 3. Ela vai ser o quê? Inteira ou quebrada? Quebrada. Então, se ela é uma raiz não exata, ela vai ser o quê? Um irracional. Então, por exemplo, raiz de 7 é o quê? Irracional. Tá claro? Então, repetindo, ó. Quando é que o numeral ele é irracional? Quando ele tiver o quê? Infinito e não periódico. E toda raiz quadrada que não for exata vai ser o quê? Irracional. Irracional, tá beleza? Não falamos dos racionais. Realmente, ó, quando eu falo dos racionais, para a gente encerrar aqui a explicação, racionais. O que tinha na definição era assim, ó, aquele que eu posso colocar em forma de fração, não era assim? Só que vamos lá, qualquer numeral em forma de fração, racional. A dízima periódica, ela é racional ou irracional? I ou Ra? Ra. Por quê? Porque se ela for irracional, ela é o quê? Não periódica. Confere?
Então, note também aí, ó, toda dízima periódica é o quê? Racional. Toda dízima periódica é o quê? Racional. Ela é o principal exemplo dos racionais. A dízima periódica é o principal exemplo dos racionais. Tá beleza? Até aqui tranquilo? Show de boa explicação, dá pra entender? Deu pra entender direitinho? Agora, para encerrar esse quadrinho aqui, vem esse aqui, ó. O último conjunto. Quem é o último? Os reais. Quem é os reais? Todos eles. Todos eles. Aqui eu tenho, repetindo, ó, natural, aqui inteiro e aqui racional. Vamos por aqui exemplos. 0, 2, 8 e 10. Confere? Todos esses são naturais? São, porque são inteiros positivos. Tem inteiros aqui, ó, pode ser quem? Pode ser o 2, pode ser o menos 2, pode? Pode ser o 26, ou pode ser o menos 26, não pode? Pode ser o 70 e o menos 70, confere? Nos racionais aqui, ó, olhem para cá, vou descopiar, vou até pôr de azul. Aqui o primeiro exemplo é 0,111, dízima. De cara. Toda dízima periódica, ou seja, todo numeral que tem repetição, ele vai ser o quê? Racional. Depois, 10 sobre 3. Toda fração também é o quê? Racional. 0,4. Olha o macete. Algumas bancas trazem ou ele assim, ó, 0,4 com reticências, ou trazem assim, ó, 0,4. E em cima dele quem? O tracinho. Esse traço aqui em cima é para indicar, pessoal, que o 4 se repete inúmeras vezes, tá bom? Esse traço aqui em cima é para indicar o quê? Essa é a mesma coisa que essa, ó. São iguais, tá beleza? Agora a pergunta. 0,6532201 é racional ou irracional? Vou mudar a pergunta de novo. Esse número aqui é racional ou irracional? Irra por quê? Ele é racional. Muito bem, Patrícia. Ele é racional. Para ser irracional, a primeira coisa é o quê, ó? Ele tem a reticências lá? Não. Então, se não tem aqui reticências, então ele não é infinito. Só vai ser irracional se tiver os dois requisitos. Primeiro, tem que ser o quê? Não periódico. Realmente não é período. Perfeito. Mas ele não é o quê? Ele não é infinito. Então, nesse caso aqui vai ser o quê? Racional. Tá beleza? Racional. A banca não costuma pegar essas pegadinhas aqui, não. Você vai ficar atento com isso aqui. A banca SESC colocou isso aqui na questão uma vez, ó. 0, esse numeral aqui, ó, eu consigo prever quem é a sequência? Sim. Consigo quem é o próximo numeral, sim ou não? 0,101001000. O próximo é quem? 1 e quantos zeros? 4, confere? Agora a pergunta é bem simples. Ele é racional ou irracional? Irra por quê? Para ser racional, a repetição tem que ser o quê? Perfeita, idêntica. Aqui eu tenho 10, 100, 1000. Tá perfeito? Não. Então, nesse caso aqui, a banca matou geral. Foi da banca CESP e Sebrasp, a galera errou geral. Por quê? Porque achava que o irracional é aquele que eu posso prever. E não é assim. O irracional é aquele que a repetição não é idêntica, não é perfeita. Se não é perfeita a repetição, ele vai ser o quê? Irracional. Vai ser o quê? Infinito e não periódico. Beleza? Vamos para as questões? Só um minutinho. Pode copiar agora, pode copiar à vontade aí, tá bom?
Aqui, pronto. Ó. Observe que na repetição aqui eu tenho o seguinte, ó, 0,10, 100 e 1000. Por mais que eu consiga prever quem é a ordem que vai repetindo, a ordem é idêntica? Não. Se a ordem não for idêntica, não foi perfeita, nesse caso aqui vai ser o quê? Irracional. Seria racional aqui se ele fosse, ó, 0,100, 100, 100. Nesse caso, a repetição era perfeita? Era. Aí seria o quê? Racional. Como a repetição não é idêntica, ele vai ser o quê? Irracional. Tá bom? Ficou claro? Vamos resolver nas questões 13 até a 18, tá bom? Caso não termine só o tempo, a gente volta para fazer a 10, 11 e 12, que são basicamente iguais que a gente fez no começo da aula. Pode ter certeza que com esse desenho aqui, só com desenho, sem numeral nenhum. Agora, ó, sabendo os conceitos, né? Do conjunto, você mata uma carrada de questões. Ó, natural, eu conto o quê? Pessoas. Tem que ser o quê? Inteiro e positivo. Os inteiros tem que ser inteiro, como o nome já diz, mas pode ser o quê? Positivo e negativo. Os racionais engloba tudo, engloba fração, engloba dízima, engloba qualquer numeral que não seja o quê? Irracional, que não seja infinito e não periódico. E aqui, quem? Todos os infinitos não periódicos. Inclusive quem? As raízes não exatas. Raiz de 2, raiz de 3, π e qualquer raiz não exata, ele vai ser o quê? Irracional. Só com esse quadrinho você mata uma porra de questões. Bora conferir? Pode pegar aqui? Pode aqui, Léo? Pode ser. Vamos lá na 13. Só para dar essa aqui. 13, 14, 15 até a 18, tá bom? 13. Vamos lá. 13 é o seguinte. Ligou o microfone. Bom, vamos lá. 13 é o seguinte, ó. Sobre o conjunto dos numéricos, a alternativa incorreta. A incorreta, vamos lá. Item A, B, C, D, I, E. O item A diz assim, ó. O item A, ela quer a incorreta. Confere? É incorreta. 3 é um número natural, certo ou errado? É natural porque ele é o quê? Inteiro e positivo. Então o item A está o quê? Correto, ó. Verdadeiro. A B diz assim, ó. 1,6666 é um número irracional. Certo ou errado? Errado porque ela é o quê? Ela é uma dízima. E toda dízima é o quê? Racional. Não esqueça disso, não esqueça. Toda dízima é o quê? Racional. Então a 2 está o quê? Falsa. A C diz o seguinte, ó. C, letra B, é isso? Falsa. C diz o seguinte, ó. 1,5 é um numeral racional. Certo ou errado? Primeira pergunta, ó. Qualquer numeral que não possua reticências, ele vai ser o quê? Racional. 1,5 tem reticências? Não. Então ele é o quê? Ele é racional. Então 1,5 é racional. Perfeito. Ele é natural? Sim ou não? Natural tem que ser o quê? Positivo e inteiro. Ele é positivo? É. É inteiro? Não. Ele é inteiro também? Não. Então ele vai ser o quê? Somente racional. Somente racional. Tá bom? Letra D. Aqui vai ser o quê? VH. D. Letra D. Menos 5 é inteiro. É inteiro? Só é o quê? Negativo.
E o negativo pode ser o quê? O inteiro pode ser o quê? Positivo e negativo. Só que ele é inteiro, também é o quê? Racional. Por quê? Porque todo numeral que é inteiro, por tabela, é o quê? Racional. Então a letra D está correta. Item é, raiz de 25 é natural. Quanto que é a raiz de 25? 5. O 5 é natural? É. Então, D está o quê? Também está verdadeira. Tá bom? Questão 13, item correto, letra B. 13B. 14. 14 pesou um pouquinho mais. Vou uma máquina gripada aqui. Tá de novo. Questão 14. Diz o seguinte, ó. 14. Analise as ativas abaixo, assinalando V verdadeiro com F para falso. São quantos tópicos aí? 4. 1. É isso? 2, 3 e 4. Primeiro diz o seguinte, ó. O produto de dois números irracionais distintos sempre será um irracional. Certo ou errado? Ah, ficou ruim de entender. Beleza, pula o item. Vamos para o item mais? A gente volta para ele depois, tá bom? 2 diz o seguinte, ó. Se o número natural é par, então ele é divisível por 2. Certo ou errado? Certo, essa aí é moleza, não? Qualquer numeral que seja par vai ser o que? Divisível por 2. Tá? 2 está o quê? Verdadeira. Dá para tirar quais itens aí? Só o item A. Riscava já o item A. Confere? Risca o item A. A C diz o seguinte, a terceira, ó. A diferença entre dois números naturais distintos sempre será um numeral inteiro. Ó, a diferença entre dois naturais distintos sempre será um numeral inteiro. Vamos lá. Precisa me dar exemplo de um natural? 4. Menos outro natural? 2. 4 menos 2? 2. É inteiro? É. Diego, outro numeral inteiro? 6. Natural? 6. Menos outro natural? 9. Dá negativo, não dá? Sinais diferentes são o quê? Subtrair da sinal de quem? Do maior. Quem que é o maior? Então fica menos 3. É inteiro ou não é inteiro? É negativo. Mas o inteiro pode ser o quê? Negativo e positivo. Então a diferença entre dois naturais sempre vai ser o quê? Inteiro. Sempre. Então tem o quê? Verdadeira. Item correto? Letra C. Mas vamos para o próximo então. A D diz assim, ó. D. Vou explicar. A D diz assim, a última aqui, ó. A última, ó. Todo número primo é ímpar. Quem é que é par? 2. Então aqui está falso. O item A diz assim, a afirmação 1 diz o seguinte, ó. Primeiro diz o seguinte. O produto de dois números irracionais distintos sempre será um numeral irracional. Olhe por que não. A raiz de 10 é racional ou irracional? Vamos lá. Primeiro, só vai ser racional se a raiz for exata. Qualquer raiz não exata é o quê? Irracional. Confere? O 10 tem raiz exata? Não. Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? Um numeral irracional. Confere? Sim ou não? Raiz de 40 tem raiz exata? A raiz perto da que é exata é 49, que dá quanto? 7. Ou 36, que dá quanto? 6. Então, ele aqui tem raiz exata? Então, eu posso dizer que esse é irracional? Posso ou não posso? E esse aqui é o quê? Também irracional. Posso ou não posso? Olha aqui um antecipamento que a gente vai ver nas próximas aulas. Eu posso multiplicar os dois? Posso. Olha aqui, ó. Raiz de 10
vezes raiz de 40. Quando eu falo de raiz, isso aqui eu chamo de que? Raiz o quê? Quadrada. Por um motivo. Porque bem aqui, ó, tem o 2. E esse 2 a gente usa? Não usa. Mas toda raiz que for quadrada, aqui tem quem? O 2. E se o 2 e aqui é 2, tá igualzinho, eu posso multiplicar os dois números de dentro. Beleza? Então, ó, eu vou repetir aqui só uma raiz. Quanto que é? 10 vezes 40? 400. 400. Só tem um detalhe. A raiz quadrada de 400 é igual a 20. E 20 é irracional? O 20 é o quê? Natural, inteiro e racional. O item diz assim, ó, o produto de dois irracionais sempre será o irracional. Certo ou errado? Errado. Pode ser o quê? Pode ter o natural, o inteiro e ao mesmo tempo racional. Então, a outra é o quê? Falsa. Essa questão aí dá para resolver com os demais itens. Dá com os demais? Mas essa aí estava pesada, não estava não? Tá. O início estava pesado. Hã? Não conseguiu? Ah. Pode copiar, vamos para 15. Vamos ver aqui nas nossas aulas, ó, como calcular a raiz quadrada, como multiplicar a raiz, como fazer a parte de divisores, potências, tudo que vai ver no nosso curso básico. 5 dias de aula, se Deus quiser. Podemos, questão 15? Fala o seguinte, ó, questão 15. A figura abaixo mostra um diagrama lógico que apresenta as relações entre conjuntos números naturais, inteiros, aqui, ó. Só o mesmo desenho que a gente fez agora há pouco, ó. O mesmo desenho. Natural, inteiro, racional. E aqui, irracional. E juntando tudo, os reais. Com base no diagrama lógico, ó, só com o desenho do diagrama, marque o item correto. O item A diz assim, ó. Todo número inteiro também é natural. Certo ou errado? Ó, todo natural é inteiro. Mas voltando, nem todo inteiro é. Por quê? Quem são o natural, inteiro não é natural? Os negativos. Todo negativo é o quê? Ele é inteiro, não é isso? Se tiver vírgula, mas ele não é o quê? Natural. Então a 1 está o quê? A está o quê? Falsa. A B diz assim, ó. Um número pode ser irracional e inteiro ao mesmo tempo. Pode? Não. Se ele é inteiro, ele vai ser o quê? Racional. A B diz que ela é o quê? Irracional. Falso. Confere? C diz assim, ó. C. Todo número racional também é um número o quê? Todo número que existir vai ser o quê? Real. Então o item correto. Letra C. 14 é isso? 15, né? C. 14 é o quê? O item correto? C. C também? Letra D, vai dizer assim, D, ó. Os números irracionais não são reais. Certo ou errado? Errado. Todo número é real. E letra E. Não pode haver números racionais que não sejam inteiros. O que eu não posso ter é inteiro que não seja o quê? Racional. Mas eu tenho sim racionais que não são inteiros. Exemplo. Quem são um exemplo principal de numerais racionais que não é inteiro? As dízimas. Toda dízima é o quê? Racional, mas não é inteiro. Por quê? Porque não possui. Porque não pode colocar em forma de fala de inteiro lá, sem vírgula, não é isso? 16 diz o seguinte, ó, 16. Questão 15 respondida. 16. Questão 16.
do seguinte, ó. Analise as afirmativas abaixo sobre o conjunto. Ponto. A primeira diz o seguinte, ó. Todo número negativo é um número inteiro. Certo ou errado? Todo número negativo é inteiro. Certo ou errado? Olha a pergunta, a afirmação, ó. Todo negativo é inteiro. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? A dízima pode estar negativa, pode não? Pode. E ela vai ser inteira? Não. Então, nem todo negativo é inteiro. Agora, se não tiver vírgula, ele pode ser positivo ou negativo. Que fará parte de quem? Dos inteiros. Beleza? Então, a 1 dá o quê? Falsa. A 2 diz o quê? Todo número natural é real. É ou não é? É. Todo número é real. Verdadeiro. 3. Um número real pode ser racional ou irracional. Pode ou não pode? Pode. Agora, o numeral pode ser ao mesmo tempo racional e irracional? Não. Isso não pode, tá bom? A 2 e a 3 está o quê? Verdadeira. Item correto? Somente a 1 está falsa. Somente a 1 está falsa. Beleza? 17. Item correto aqui. Letra A. 6A. 17. 17 diz o seguinte, ó. 17. Mesmo esquema, né? Tópicozinho aí, ó. É a mesma questão, né? Não. Tá parecido, né? 2, 3. A 1 diz assim, ó. Todo número natural é racional. Certo ou errado? Pelo desenho, ó. Todo natural é o quê? Inteiro. E todo inteiro é o quê? Então, por consequência, todo natural é racional. A 1 tá o quê? Verdadeira. A 2. Todo número racional é inteiro. Certo ou errado? Errado. Exemplo? As dízimas. 3. Todo número inteiro é natural. Certo ou errado? Todo natural é inteiro. Mas todo inteiro é. Então, 3 está o quê? Falsa. Item correto? Apenas a 1, a 2. Apenas a 1 está correta. Letra B. Letra B. 18. Diz o seguinte, ó. Considerando os conjuntos numéricos estudados na matemática, aqui em particular os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, julgue as afirmações e marque a alternativa verdadeira. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. A 1 diz assim, ó. Todo número natural também é um número inteiro. Certo ou errado? Certo. Todo natural ele vai ser o quê? Inteiro. A 1 está o quê? Verdadeira. 2. Todo número inteiro também é natural. Certo ou errado? Errado. Todo natural é inteiro. Mas nem todo inteiro é natural. A 2 está o quê? Falsa. Errado. 3. Todo racional também é irracional. Certo ou errado? Falso, porque não existe quem seja racional e irracional. Falsa. E a 4. Todo número irracional também é um número o quê? Real. Certo ou errado? Certo. Todo numeral ele vai ser o quê? Real. Estão corretos quais? 1 e 4. Letra E. Letra E. Vamos resolver agora 10, 11 e 12. Viram que nesse tópico aqui do assunto da nossa aula, não tem cálculo. É só teoria. E só com o desenho que você entendeu aqui, decorou o desenho, e sabendo o que cada um significa, você responde 99% das questões. Basta saber o quê? Natural, conto pessoas. Inteiros, o nome já diz. Só pode ser o quê? Inteiro, não pode ter vírgula. Racional, engloba quase tudo. Que não seja o quê? Irracional. Que é irracional? Inteiro e
não periódico. Infinito e não periódico. Pronto. Sabendo disso aqui, você mata uma carrada de questões. Muitas mesmo. Tá bom? Questão 10. 10ª questão. Vamos lá. Questão 10 diz o seguinte, ó. João adquiriu o pacote de batatas. Ponto. Este pacote com um total de 10 batatas possui um peso de quantas gramas? Então, ó, total 225 gramas. Quantas batatas? 10 batatas. Ponto. Considerando que cada 15 gramas de batata, ó, 15 gramas de batata possui quantas calorias? 90 calorias. Vamos lá. A pergunta é assim, ó. Qual é o número de calorias presente em uma só batata? Primeira coisa, aqui é o total de peso, sim ou não? Total de peso, confere. Quantos tem aqui no total? 10. Para eu saber quanto pesa cada uma, eu faço o quê? Divide quem? O peso total pela quantidade de batatas. Então eu vou ter assim, ó, 225 dividido por 10. Vamos lá. Quando eu vou dividir por 10, é só você... Primeira pergunta. Aqui em cima tem vírgula? Tem. Onde? Depois do 5, ó. Se não aparece, a vírgula está aqui, tá bom? Quando eu vou dividir por 10, o que você faz? Corta o 0 e a vírgula volta uma casa. Se fosse 2 zeros, 2 casas e daí por diante. Se eu vou dividir, eu corto o 0 e volta uma casa. Só um 0, voltou quem? Só uma casa. Ficou quanto? 22,5. Então pronto. Isso aqui é o peso de uma batata, só uma. Só que em cada 15 gramas, quantas calorias? 90. O que eu faço aqui então? Eu pego 22 gramas e meio, vale quantas gramas? Quantas calorias? X. Só que eu posso fazer o seguinte, olha aqui, ó. Isso aqui é regra de 3, vai ver na sala também, tá bom? Se eu não quisesse vir pra cá, ele faz o seguinte, ó. Poxa, 90 calorias... Tem quantas gramas? 15. Então eu poderia dividir 90 por 15. Se eu faço isso aqui, eu vou encontrar o quê? Quantas calorias tem em 1 grama? Se eu dividir 90 calorias por 15 gramas, eu vou achar o quê? A quantidade de calorias em 1 grama. Vamos lá. 90 dividido por 15 dá exatamente 6. 6 vezes 15? Para 90, 0. Esse eu não entendi. Olha aqui o macete, ó. 90 sobre 15. Quando a divisão por numeral assim, 2 números, é ruim? É péssimo. Existe algo que vai ver nas próximas aulas, chamado de simplificação. O que é simplificar? O nome já diz. É você dividir pelo mesmo valor em cima e o mesmo embaixo. O de cima dá por 2? Dá ou não dá? Dá, porque ele é o quê? Par. O de baixo dá por 2? Não. Então eu não posso dividir em cima por 2 e embaixo por 3. Não posso. Eu tenho que escolher o numeral que divida quem? Os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Aqui embaixo dá por 3, não dá? Esse dá por 3? Vamos ver? 9 mais 0. 9. Dividido por 3, 9 divide? Divide. Então dá para dividir esse por 3 e esse por 3. Vamos lá. 15 dividido por 3? 5. Vamos dividir por 3? 30. O cálculo melhorou sim ou não? Melhorou. Toda vez que pode fazer isso? Pode não. Deve. Por quê? Porque você diminui seu cálculo e aumenta a chance de acertar o cálculo. A chance de erro, ó, diminui. Tá bom? Vê se eu posso dividir mais vezes? Pode mais ainda. Só que aqui não vai dividir, não? 30 por 5 dá quanto? Quer dizer o quê? Que em cada 1 grama, quantas calorias? 6. Então, ó, aqui dá igual a 6 calorias. Isso.
Se cada batata tem 22,5, é só pegar 22,5 e multiplicar por 6. Bora multiplicar. 22, ó, 0,5 vezes 6. 6 vezes 5. Baixa o 0 e vem. Confere. 6 vezes 2. 12 mais 3. 15. Baixa o 5 e vem 1. 6 vezes 2. 12 mais 1. 13. 1.350. Só que, quando nós fomos multiplicar, eu tinha um numeral depois da vírgula, não tinha? No resultado tem vírgula? Não. Não tem visível, mas tem onde? Depois do zero. Se eu tenho um numeral aqui, ó, na multiplicação depois da vírgula, a minha vírgula volta a uma casa. Deu quanto a resposta? 105. Item correto? Letra B. Questão 10. Letra B. Questãozinha já um pouquinho melhor essa. Deu uma sacudidazinha bacana. Então, no caso, ó, é só entendimento. Aqui foi só multiplicar. Multiplicar e dividir. Dividir. Basicamente isso. Tá bom? Basicamente isso. Pensar um pouquinho também. Pensar um pouquinho. Podemos? Bom, a questão 11, aliás, eu botei ela de propósito para a gente relembrar aqui algo que a gente viu, sabe se Deus quando, e não vai lembrar mais, que é a de conversão de centímetros para metros, milímetros, decímetros, gramas para miligramas, quilogramas, decigramas. Então, assim, a gente vai ver aqui um macetezinho bacana para você decorar a relação principal. Com isso, qualquer outra você consegue tirar para ela, tá bom? Vamos lá, questão 11. Questão 11. Pode não? Ah. A questão 11. Pode apagar? Olha a frase, ó. Olha essa frase, ó. Que homem doido, muito dedicado com mulheres. Agora faz isso, ó. Primeira. Aqui você pode, inclusive, se quiser usar, só para de ilustração, o casinho. O casinho, certo? Para quê? Aqui eu botei K, H, D, M, D, C, M. Isso aqui, se for em relação a metros, eu vou ter aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se for para quilos, quilograma, hectagrama, decigrama, miligrama e daí vai. Isso aqui serve para todos os outros, tá bom? Serve para centímetros, serve para massa, volume e distância. Qualquer um que é à vontade, é à vontade. Na regra normal aí, ele quer para gramas aqui, ó. Quilograma, hectagrama, decagrama, é isso que eu estou dando? É.
Basicamente é isso. Quilograma, degrama, decigrama, miligrama. O caso vai ser aqui em grama, não é isso? É, grama. Grama. Mesma coisa. Só que assim, ó. Entenda o seguinte. Quando eu sair de um valor daqui, ó, para a direita, de cada um que eu pular, eu aumento 0. Se eu sair da esquerda para a direita, de cada um que eu voltar, eu volto 0. Ou boto uma vírgula. A questão diz assim, ó, na 11, ó. Um pacote de arroz, um pacote pesa quanto? 2,5 kg, é isso? Confere? Se uma pessoa comprar 3 pacotes, qual será o peso total em gramas? Vamos lá. Um pacote, 2,5. Ele comprou quanto? 3. 3 vezes 2,5. Vamos lá. 3 vezes 5. 15. Baixo 5 vem 1. 3 vezes 2, 6. E mais 1. Um numeral depois da vírgula. A vírgula volta o quê? Uma casa. Dá 7,5 o quê? Quiló. Só que ele quer isso aqui o quê? Em gramas. Então, de quilograma para grama, aqui ó, quilograma, hectagramas, aqui, não lembro direito, aqui, grama, decigrama, centigrama e aqui miligrama. Todo que vai grama também. Aqui H, A, G, não lembro direito, certo? Isso aqui é de hectagrama. Só que aqui, eu vou ter eu vou ter 7,5. E daqui ele vai vir para cá, ó, até onde? Até miligrama, não é isso? Ele quer aqui grama, não é isso? Aqui eu vou ter, ó, uma vez, 2, 3. Aqui, 1 0 e 1 0. Se eu tenho 3 zeros, eu pego isso aqui e multiplico por quanto? Por 1000. 3 zeros é quanto? 1000. Então eu vou pegar 7,5 e multiplicar por 1000. Para me sair de quilograma para grama, eu vou multiplicar por quanto? Por 1000. Primeira coisa, para essa vírgula sumir daqui, quando eu divido, eu corto 0 e a vírgula vem para a esquerda. Se eu multiplico, eu corto 0 e a vírgula vai para a direita. Ó, cortei um 0, ela foi o quê? Uma casa. Então ficou quanto? Ficou 75 vezes 100. Multiplicar por 100 é só repetir o 75 e repetir quem? Os zeros. Tem quantos zeros aqui? Repete então os 2 zeros. 7.500. 7.500. Item correto? Letra E. Questão 11. Pesquisa aqui só para relembrar. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, Pronto. centigrama e miligrama. Isso mesmo. Quilograma, hectagrama, decagrama, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Show, perfeito. Isso aqui serve para metros, gramas e litros. Ó. Mesma coisa também, viu? Ó. Litros. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Mesma coisa. É só usar os três principais, ó. Metro, grama e litro. Metro, grama e litro. Quando eu decoro essa frase aqui, qualquer uma, se eu saio da esquerda para a direita, eu aumento o quê? 0. Se eu venho de direita para a esquerda, eu volto o quê? Eu volto casa da vírgula. Para que serve hectograma? Pois é. Vai entender, né? 12. Comprei 5 hectogramas de farinha. Tudo legal. Ok, né? Hoje em dia não, é ok. Podemos? 12? Aqui? Vamos lá. Quando eu vou multiplicar, 8,32 vezes 100, por exemplo. Se eu vou multiplicar o numeral por 100, se esse numeral já possui vírgula, para cada casa que a minha vírgula andar para a direita, eu corto 0. Certo? Então, andou para a direita, uma casa, cortei 0. Andou outra casa, eu cortei outro
0. Então, 8,32 vezes 100 dá quanto? 832. Quando eu multiplico, a vírgula anda para a direita e eu corto o 0. Quando eu divido, a vírgula volta para a esquerda. Por exemplo, ó, 945 dividido por 100. Vamos lá. Aqui tem vírgula? Onde? Perfeito. Então, ó, cortei o 0, volta uma casa. Cortei outro 0, voltou o quê? Outra casa. Quanto que foi a resposta? 9,45. Então, se eu multiplico, a vírgula anda para a direita. Se eu divido, ela volta para a esquerda. Perfeito? Podemos 12? Diz o seguinte, ó. Uma loja de produtos de higiene está com promoção. Compre 3 e pague apenas 2. Compre 3, ó. Compre 3 e pague 2. Confere? Cada item. Um item custa quanto? Um item custa quanto? R$ 5,99. Confere? A pergunta é assim, ó. Se Marcos comprar 9 itens, qual será o total a pagar? Vamos lá. Se ele comprar, vamos por partes, né? Ó. A questão diz que se ele comprar 3 itens, o que acontece? Ele ganha 1, não é assim? Então, basicamente, 3 e 3, porque 3 dá quanto? 9. Então, comprou 3, paga quanto aqui? Somente 2, confere? Comprou mais 3, paga quanto? Somente 2, confere? Pagou mais 3, somente quanto? Então, no total, ele vai levar 9, mas, ó, vai levar 9, mas vai pagar quanto? Somente 6. Então, ele vai levar 9, a pergunta é quanto? Vai pagar. Cada um é quanto? Ele vai pagar quantos? 6. Então, é 6 vezes 5,99. Vamos lá. 6 vezes 9, 54. Baixa os 4 e vem 5. 6 vezes 9, 54. 1 mais 5, 59. Confere? Baixa o 9 e vem 5. 6 vezes 5, 30. E mais 5, 35. Agora olha aqui, ó. Na multiplicação eu tinha 2 numerais depois da vírgula. Nós já vimos que aqui tem vírgula, não tem? Onde? Faz o que? Se tem 2 depois da vírgula, volta o que? 2 casas, ó. 1, 2. 35,94. Item correto? Letra C. 12, letra C. Beleza? Pessoal, a gente encerra nossa aula hoje, primeira aula, tá bom? Nós teremos ainda no decorrer do nosso curso a parte de porcentagens, frações, divisores, as regras de potências e raízes, como calcular essas potências e raízes, tá bom? Vai ver o básico do básico mesmo, vai ver quase tudo, tá beleza? Quase tudo. E do online, quem tirar a foto e marcar, eu vou sortear um pacote de biscoito recheado para vocês, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima aula. Tchau. Chocolate, viu? E era Richester, um biscoito, viu? Cuida, Mariana, ganha esse biscoito. Pelo preço que tava. Tá? Tá bom, Mariana. Quando sabe o biscoito, né? Tá bom. E quando aquele de 6 era 35?